Graça e paz, irmãos. Alegria de estarmos juntos nesta noite, prestando culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Nossa comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Temos a palavra de Deus como único livro, regra, fé e prática, e desfrutamos da comunhão dos santos. Nossos visitantes sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Uma alegria recebê-los aqui. Esta é a casa de Deus, também é a sua casa. Não vá embora sem levar uma lembrança da nossa igreja, e ali você tem um cartão no qual você pode escrever seu nome, seu WhatsApp, e aí nós vamos ter um momento em que nós possamos falar um pouco a respeito da igreja e também, se for do seu desejo, fazer-lhes uma visita à igreja. O pastor está esperando o seu convite. Essa semana já está lotada, próxima semana estou esperando um convite de vocês para fazer uma visita, pelo menos uma visita por ano, você deve para o seu pastor, viu? Seu pastor está esperando, nunca faça aquilo que você já sabe que não deve fazer, né? Então, sempre um cafezinho com pão, e para minha esposa, ela quer um bolo, viu? Então, vamos estar lá na sua casa, com muita alegria, fazendo-lhe uma visita. Nosso boletim você está com ele aí à sua mão? Faltou um casamento, né? Um aniversário de casamento, nossa irmã Regiane e nosso irmão Marcelo, dia 24, não saiu no boletim, e por justiça, nós vamos estar orando por eles ainda hoje, mas acrescente aí na lista de aniversariantes, casamento Regiane e Marcelo, dia 24. Queridos, a nossa obra vai de vento em popa. Previsão é de nós estarmos subindo para cultuar no salão provisório a partir de setembro. Então, eles ainda estão fazendo uma laje à frente, e aquele salão vai ter uma medição de 10 por 20. Nós vamos cultuar ali até o final da construção do novo templo. Então, nós continuamos nessa empreitada, e rapidamente nós estamos chegando ao final da construção aí do salão. Logo, logo subiremos para lá, e aqui nós teremos uma segunda fase. Para isso nós precisamos dos recursos necessários, e Deus tem nos abençoado e não nos tem deixado faltar nada. Nós vamos orar. Nosso irmão Tiago, nosso engenheiro, vai estar orando pela construção, pelas reformas, e que Deus esteja abençoando aquilo que Deus colocou no coração da igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti, ó Pai, agradecemos o privilégio que temos de estar à Tua casa para Te louvar, para Te adorar e prestar culto, ó Deus, porque só Tu és digno de todo louvor e toda adoração, ó Pai. De uma maneira muito especial, Pai, continuamos orando pela obra da nossa igreja, ó Pai, sabendo, ó Pai, que tudo tem ocorrido conforme o Teu querer, sabendo, ó Pai, que o Senhor mesmo tem providenciado todos os recursos necessários, ó Pai, para que todas as fases estejam acontecendo no Seu tempo, ó Pai, debaixo da Tua vontade. Ó Pai, Te pedimos e continuamos orando, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, nos preparando, ó Pai, nos capacitando para estarmos dispostos a estar trabalhando na Tua casa, ó Pai, entendendo, ó Pai, que esse crescimento do templo é para a expansão e para a honra somente do Seu nome, ó Pai. Que mais pessoas possam adentrar ao nosso meio para conhecer a Ti, ó Pai, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam alcançadas, ó Pai. E a nossa oração e o nosso desejo, ó Pai, que o Senhor continue conduzindo, ó Pai, toda a etapa e todo o cronograma dessa obra, ó Pai, para que o Seu nome seja engrandecido e exaltado, ó Deus. Continua conosco, ó Pai, no decorrer desse culto, abençoando a vida do pastor que estará ministrando a Tua palavra para nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus para nós hoje está, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, do verso 1 até o verso de número 8. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 8.
conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos abri-la nesta noite, e a tua palavra é a verdade, ela não mente em momento algum. Nós que a mal interpretamos, não conduzidos por ti mesmo, pelo teu Santo Espírito, com desejos pessoais, com ambições, com vaidades, distorcemos a verdade, mas pedimos que o teu Santo Espírito seja o crivo para a mesma ao entrar em nossos corações. Obrigado por essa certeza, por essa convicção, obrigado pela orientação e iluminação do teu Espírito a cada um dos corações presentes na tua casa nesta noite. Fala, Senhor, a nós, enche-nos com a tua presença e com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós andamos com Deus, todos nós, desde o dia que entendemos e recebemos a verdade, todos nós andamos com Deus, todos nós temos uma vida com Deus, todos nós entendemos que Deus é fundamental para a nossa caminhada aqui na terra. Nenhum de nós viria até esta igreja nessa noite se não estivesse andando com Deus, se não estivesse buscando a sua presença. Nós só chegamos até essa casa porque entendemos em nosso coração, em nossa mente, que nós precisamos de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Ninguém chega até aqui porque simplesmente acha que é um bom momento para estar no domingo à noite. Ninguém chega até aqui por isso. Nós chegamos até aqui porque Deus nos trouxe até aqui e nós andamos com Deus. Alguns gostariam de estar aqui nesta noite, não estão, talvez por causa de algum impedimento físico, alguma limitação terrena, mas deseja andar com Deus, está na sua casa, fazendo sua oração, lendo a sua palavra, entendendo a verdade. Mas a nós nos foi dado a graça, o favor de podermos estar junto na comunhão dos santos, igreja do Senhor, até que o Senhor Jesus volte e estejamos para sempre com Ele. Para nós a semana não foi fácil, para você a semana não foi fácil, você teve que enfrentar muitas dificuldades nessa semana que passou, talvez você tenha enfrentado muitas lutas na sua caminhada cristã, naquilo que você deve fazer, naquilo que você sonha em fazer, naquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus efetua em nós tanto querer como realizar, e algo foi colocado diante de nós, e nós estamos sendo desafiados pelo próprio Deus para fazer algo para a sua glória. E você está aqui nessa noite, nesse andar com Deus, sendo desafiado por Deus, no seu espírito, para fazer algo para a sua única glória. Talvez isso traga para você tribulações, talvez isso traga para você aflições, talvez isso traga para você limitações, onde você gostaria de fazer tantas coisas, e servir a Deus, com Deus que você anda constantemente,
mas isso não é um possível hoje. E Paulo escreve uma carta a um servo de Deus, que anda com Deus, que serve a Deus naquilo que Deus lhe propôs. Mas o seu contexto é terrível, ninguém o reconhece como tal. Ele está com o desejo de desistir. Meu Deus, o Senhor me pediu tanto para que eu fizesse dessa forma aí. As dificuldades são grandes, as oposições são grandes, as tribulações são grandes, e calha ao meu coração, melhor desistir, melhor tirar esse peso das minhas costas. Isso para mim é muito pesado, ter que tomar uma posição e andar com Deus se tornou um fardo pesado para o meu coração. E o servo de Deus aqui tem que falar a verdade. Isso tornou mais um peso para ele. E ele tem que viver com pessoas que não querem. Isso se tornou um fardo para ele. E mais, o que ele fala não é considerado pelas pessoas que o estão ouvindo. E ele deseja sair dali, ir para outro lugar, fazer outra coisa, que não o coloque em posição tão difícil para uma caminhada com Deus. E esse quase sempre é o nosso desejo também, queridos, quando somos desafiados a Deus para fazer algo que Ele queira e que Ele espere que nós realizemos como povo dEle. Porque o Senhor nos colocou nessa fria? Por que eu estou sendo tão desafiado por Deus? Se eu desejei andar com Deus, que eu ando com Deus constantemente, se eu tenho uma vida de oração, se eu tenho a palavra de Deus como único livro de regra, fé e prática, se eu estou sentado na igreja, na comunhão com os irmãos, por que Deus me deixa nessas circunstâncias? É um servo de Deus, um homem que está servindo a Deus, fazendo o que Deus manda, mas enfrenta uma grande luta, porque os adversários são muitos. Não estou falando de um pastor, eu estou falando de um cristão, de alguém que resolveu andar com Deus nesse mundo, dentro dos princípios dele, dentro da sua palavra, em plena comunhão com ele. Capítulo 3, verso 12. O mesmo texto que lemos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Esta é uma grande verdade que nós vamos colher hoje. E não é uma verdade muito fácil de nós lidarmos. Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. E toda vez que você andar em direção a Deus, você terá 1000 opções muito boas para dar em direção contrária a Deus. As dificuldades não são tanto pela tribulação, mas pela tentação. As dificuldades para andar no caminho de Deus não são tanto pelas lutas e pelas doenças, e Satanás é muito ardiloso, e talvez ele tenha outras propostas para você, que lhe seja agradável a vida e o coração, e talvez ele queira colocar você num lugar bem cômodo, bem tranquilo, cheio de recursos, cheio de uma boa condição humana, para que você não viva próximo dele. E Satanás tem uma estrutura montada nesse mundo para facilitar você andar longe da verdade. E quando você anda longe de Deus e longe da verdade de Deus, você se acomoda e diz: estou muito bem nesse mundo,
tenho tudo o que eu quero, vivo muito bem, sou uma pessoa inteligente, sou reconhecido no meio, as pessoas me quistam muito bem, todos querem que eu ande junto com eles, e agora se eu for mexer com esse negócio de verdade, isso vai me dar trabalho, isso vai me criar circunstâncias onde eu terei problemas. Pois bem, meu querido, essa é a exata circunstância do texto que se apresenta diante de nós, na vida de um servo do Senhor, que tem que crescer, amadurecer, desenvolver-se na vida, cumprir um ministério que está se iniciando. Paulo é o seu orientador, e ele diz aqui: olha, eu insisto com você, eu não paro de insistir com você, que andar com Deus ainda é o melhor caminho, fazer a vontade de Deus ainda é a melhor opção, estar dentro do campo de decisões, de realizações de Deus, ainda é a razão da nossa existência, e não importa qual seja o contexto, e não importa qual sejam as circunstâncias. E ele dá algumas orientações para aqueles que querem andar com Deus em tempos difíceis. Eles não serão pessoas da moda, eles não serão aplaudidos do mundo, eles não terão recursos que venham especialmente para que eles estejam fazendo algo para a sua própria glória. Não, eles não terão isso. Eles precisarão trilhar um caminho onde eles continuem permanecer naquilo que aprenderam. Diz o verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, não há nada mais para ser aprendido diante do andar com Deus. Você já tem a sua palavra, você já tem uma vida de oração, e você já tem uma igreja onde você está em plena comunhão. Não tem mais nada para aprender. Permanece naquilo que você aprendeu, já aprendeu. Não vai vir nada novo para te dar uma nova visão para um novo tempo. Não vem nada novo, não. Vai continuar sendo a mesma coisa, Timóteo. Você vai continuar na mesma linha. Você tem a palavra, você tem a comunhão com Deus, e você tem uma vida de oração. Então continue naquilo que você aprendeu. Esses são os únicos recursos que Deus vai lhe dar. São chamados meios de graça. E vivendo na palavra, numa vida de oração, na comunhão dos irmãos, você tem todos os meios de graça necessários para você viver no tempo presente, Timóteo. Preste bem atenção nisso, porque outros gostarão que você faça isso ou aquilo, mas Deus não lhe deu outro recurso, somente a palavra, a oração e a comunhão dos irmãos. E você vai ter que ficar aí, e vai ter que cobrir cabalmente o seu ministério. Não tem novidade, não tem algo novo. Desde o primeiro verso da Bíblia até o último verso da Bíblia, você tem 3 meios de graça: palavra, a oração e a comunhão. Nada que o marketing evangélico possa inventar substituirá esses meios de graça. Continue neles, fique naquilo que você aprendeu, e faça 3 coisas. Primeira coisa, pregue a palavra. A segunda coisa, se cuide. E a terceira coisa, se prepare. E esse é o verso que nós lemos, esse é o texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o verso de número 2 do capítulo 4 diz: prega a palavra. Veja só, uma orientação do servo de Deus mais experiente ao servo que está iniciando. Ele diz: olha, continue pregando a palavra. Só há essa possibilidade para nós cumprirmos esse caminho que temos para cumprir como igreja. Ficamos no mundo para pregar a palavra.
e falar só: Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Essa é a boa nova. Não esquente sua cabeça, não. Pregue isso. É isso que salva. Os outros acessórios da palavra são secundários. A sua pregação é falar que só tem um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Mas pastor, então como é que nós vamos fazer isso? Temos que construir, nós estamos aqui em 200, 300 pessoas, 250, temos que construir 250 igrejas, cada um vai pregar em uma igreja. Não, irmãos, não é assim que a coisa funciona. Se a gente for fazer dessa forma, coitado dos pastores, todos nós temos que arrumar um púlpito para pregar a palavra. Não é isso que o texto está dizendo. A palavra pregada é a palavra viva, a única verdade. E esta palavra pregada é a palavra que você vive, que está dentro de você, na sua lei moral e espiritual. Prega a palavra. Por quê? Em Romanos capítulo 10 vai dizer: por que nós devemos pregar a palavra? Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não houver a informação da verdade? De que forma nós devemos fazer isso? E como seremos enviados? Porque é Deus quem faz o querer e o realizar. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, diz em Romanos capítulo 10. Por que, pastor, isso é tão importante para nós? Porque muitos que estão sem a verdade não conhecerão a verdade e não poderão andar na linha da verdade. Meu querido, você acha que Deus tem a incompetência de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Você acha que Deus depende de você para fazer a lista de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno? Você acha que Deus precisa da criatura para fazer aquilo que o Criador determinou? Pois eu quero lhe dizer que você está muito enganado. Deus sabe exatamente quem vai para o céu, e Ele sabe exatamente quem vai para o inferno. Não é você que vai mudar o que o conselho da divindade definiu. Então não encha a sua bola. Não pense que você vai resolver alguma coisa. Você simplesmente vai cumprir uma missão. E Deus voltou-se para a igreja e falou: vá lá e cumpra a missão. Fale o que eu estou mandando vocês falarem. Não depende de vocês, depende de mim, Deus. Nós só vamos cumprir a nossa tarefa. Que visão importante do pregar a palavra. Nós só estamos aqui para cumprir uma tarefa, proclamar o Evangelho. Timóteo, fica tranquilo, não depende de você, depende de Deus. Fica tranquilo. Muitos vão olhar para você e vão dizer: não quero, não gosto, ou gosto de outro jeito, com uma piedade pervertida, como sentindo coceira aos ouvidos, querem ouvir somente aquilo que lhe faz bem ao seu prazer. Isso é uma piedade do inferno, que está tão em moda no tempo presente. Uma piedade e um andar com Deus segundo preceitos de homens, diz Paulo a Timóteo. Deixe eles fazerem do jeito deles. A sua missão é prega a palavra. Não tem que comprar briga com ninguém, não. Fique na sua, fique tranquilo. Continue o seu ministério, amadureça na fé. Cresça naquilo que Deus já colocou e você já aprendeu. Mas você está gostando da moda que inventaram para viver uma piedade pervertida. Saia dela. Não queira ser igual a eles.
Continue na piedade cristã verdadeira, andando com Deus, na oração, com a sua Bíblia na mão, meditando na palavra, estando em comunhão com os seus irmãos, fazendo a vontade de Deus, tanto no querer quanto no realizar. Sim, queridos, você deve pregar em todo tempo. Todo tempo não dá para fazer culto toda hora, não é pregar na igreja. Pregar em todo tempo é viver a pregação, é colocar a pregação em si e viver em todo tempo o evangelho. Você deve fazer isso com um ânimo longo. Não desista de viver o evangelho. Faça isso em todos os lugares, em todo tempo, porque a transformação virá de Deus no seu espírito. Não depende de você, depende de Deus. É Deus quem muda, é Deus que transforma. Ah, pastor, prego há tanto tempo uma pessoa, eu já cansei, não tenho nem mais argumento. Pois é, seus argumentos não fazem a menor diferença, porque é o Espírito Santo de Deus que muda o coração. Guarde os seus argumentos para você, talvez você seja mais necessário para o seu próprio entendimento. Só o Espírito Santo de Deus transforma, e o seu discurso é mero falatório, sem que o Espírito Santo de Deus haja. Os tempos são difíceis, você deve simplesmente comunicar o Evangelho. A luta é pessoal. Por mais simpático que você seja, por mais acolhedor, por mais insistente que você seja, você só consegue chegar no terreno. Quem transforma é algo que vem de cima, que vem do alto, e ele muda os corações. E essa mudança é eficaz, e quando ela chega de uma forma plena. Ninguém sai debaixo da graça de Deus quando Ele assim o determina. Segundo lugar, Timóteo, além de você pregar, que é o que você faz aí, e o pessoal está pegando no seu pé, você deve tomar uma posição. Não fica voando, andando de um lado para o outro, querendo agradar as pessoas. Para com isso. Você quer agradar as pessoas e toda hora você está levando lambada, apanhando no meio dessa caminhada cristã, da sua vida de piedade. Você não deve querer agradar a todos, nunca vamos agradar a todos, e todos que fazem a sua presença, a sua recepção nessa igreja, aprendem isso, né? Nós não somos unanimidade em lugar nenhum, você sempre vai levar canetada em todos os lugares que você for. Sempre haverá uma percentagem que vai atrás de você e vai falar, não gosto da sua cara. Não tem problema, meu querido. Isso é natural do homem, pois o homem é o lobo do homem. O homem quer destruir o homem. Você está ocupando o meu lugar, eu vou te derrubar. Esse é o contexto social em que vivemos. Timóteo sabe disso e já vivia dentro desse contexto. Tome posição, cuide-se. Em primeiro lugar, você deve ser sóbrio, você deve ser lúcido, veja as coisas com inteligência, meu querido, olhe por dentro, veja qual é a intenção, trabalhe o seu coração, não vá na conversa dos outros, fique com a palavra, veja quem realmente está caminhando com você numa vida de piedade, andando com Deus. Está muita gente gostando de coçar os ouvidos com a verdade e ouvir as fábulas que esse mundo criou para que andássemos numa falsa e numa piedade pervertida. E o maior problema para você agora é tomar posição. Seja lúcido, olhe com olhos espirituais. Não se deixe enganar pela aparência. Não se deixe enganar pela aparência. Pela aparência você vai ter
surpresas desagradáveis na sua caminhada cristã. Suporta as aflições, porque as tribulações virão. Romanos capítulo 5. A tribulação produz, ela faz com que você aprenda algumas coisas, e ela vai te dar a melhor condição para você andar em lucidez. Ela vai produzir perseverança, experiência e esperança. Ah, pastor, mas é um caminho difícil, eu gostaria de um caminho sem tribulações. Então, meu querido, você não está querendo viver em piedade, porque não dá para andar em piedade sem tribulações. E todos aqueles que querem viver na direção de Deus serão perseguidos. Não tem outra opção. Deus não te dá outro caminho. E o caminho da perseguição é para toda a igreja. Não é só para o pregador. É para todos nós. Você será desafiado a tomar posição. Cumpre o seu trabalho. O que Deus pediu para você fazer? Vai lá e faça, meu irmão. Por que está esperando? A família, os amigos, por que está esperando? Tome uma posição. Jesus volta a qualquer momento. Nós podemos chegar ao final, não chegar ao final desse culto. Jesus pode dizer que essa foi a hora que o Pai ordenou, e nós todos teremos que nos apresentar na glória. O que você vai falar para Jesus? Ah, não, eu estava esperando o tempo que a minha família ia achar e convencer não sei quem, não sei que lá. Pare com essa conversa. Faça o que você precisa fazer agora. Não há mais tempo para nós. Queridos, 150 anos, nenhum de nós estará nesse culto. Quem que vai permanecer mais 150 anos? A nossa recordista está 103 anos. Seu Raul vai fazer 98 anos. Nossa irmã Gentil fez 97 anos. 150 não chegam. Glória a Deus por isso, né? 150 não chegam. Vão estar na glória. Então o que você tem que fazer, meu querido, você tem que fazer agora. Faça o que você tem que fazer até o fim. Não deixe metade para fazer depois. Complete o que você tem para fazer, meu querido. Ah, depois eu termino, depois eu converso, depois eu acerto, depois eu estudo, ah, depois eu me caso, ah, depois eu vou fazer uma ação missionária, ah, depois eu vou fazer algo mais importante, agora eu quero descansar. Não deixe para depois, faça o que você tem que fazer até o fim. E finalmente, além de pregar a palavra, tomar uma posição, você deve se preparar. Né? Preparar para quê? Para ir para a glória. Que coisa maravilhosa, Paulo ensinando a Timóteo como fazer isso. Ele diz: enfrente as lutas, combata o bom combate. Há combate que não é um bom combate. Combate só aquilo que vai redundar em glória a Deus. Aquilo que não vai redundar em glória a Deus, deixe para lá. Abandone, vire as costas. Andar com Deus é andar na direção de um bom combate, de fazer aquilo de bom que temos para realizar. Abandone aquilo que está te impedindo de viver plenamente a presença de Deus. Largue isso. Isso não vai edificar a sua vida, porque você está se preparando para algo muito maior. Termine aquilo que você começou, meu querido. Seja o objetivo. Qualquer hora nós podemos ser chamados. Há algo para fazer, faça. Prepare-se para a eternidade fazendo aquilo que você precisa fazer hoje. Não deixe para depois. E guarde a fé. Um elemento que Deus nos dá para vivermos aqui na terra até chegarmos na glória. Um recurso de Deus para nós, para que nós possamos andar na sua direção. E o presente de Deus da fé enche o nosso coração no seu espírito. E nós andamos com Deus porque Deus assim o faz através da fé. E o justo viverá pela sua fé.
Prepare-se, porque você está com o coração cheio de fé suficiente para chegar e se apresentar diante de Deus na glória. Essa é a hora, esse é o momento. Quanto a mim, diz Paulo, eu sou do Senhor, eu estou preparado. Timóteo, se prepare. A chegada na glória é certa, e ela pode vir para nós a qualquer momento. Termino, queridos. Prega a palavra. O que você precisa fazer para que o evangelho seja comunicado pela sua vida? Tome uma posição, não fique em cima do muro. A sua vida de piedade é uma vida de perseguição. Não é hora de ficar em cima do muro. Tome uma posição do lado de Deus e somente de Deus. Nós não andamos do lado de mais de ninguém, somente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Prepare-se, porque a sua chegada na glória é certa. Ninguém vai te tirar de lá, porque a fé confirma em nossos corações que lá estaremos. Quem está dizendo isso não é o homem, mas é a palavra de Deus. E todos aqueles que receberam o evangelho de Cristo Jesus serão vivificados pelo seu Espírito e chegarão na glória. Está na moda uma piedade pervertida, uma piedade que se busca um falso Deus, com Bíblia na mão. Saia dessa. Essa é uma furada. Fique com Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra.